E aí, finalmente, a gente chega nesse terceiro e último ponto, que são os cenários regionais. Como a China se projeta, né, no Sudeste Asiático, Oriente Médio, América Latina, África e tudo mais. E aqui isso aqui é algo que eu tirei da minha tese, com base lá em estudos que eu fiz da China Song, das dinastias Song, Yuan, e começo da dinastia Ming. Né? Então você vê que a China tem aquela primazia, aquele sistema sinocêntrico, pré-moderno. A China se projetava de três formas. Eu usei um tipo de analogias e tal para tentar entender a China hoje. Tá? Então, eu diria, para, né, cortar a conversa, porque não tem muito tempo, mas assim, eu diria que a China se projeta no mundo por esses três vetores aqui. É o estratégico, né, segurança, defesa, high politics, o de economia política ou economia política internacional, e o simbólico institucional, que tem a ver com discurso, tem a ver com participação em organizações internacionais e tudo mais. E aí você tem três grandes slogans ou ideias-força que estão contidos nesses grupos aqui. E dentre os três, o principal é o estatismo econômico, ou economic statecraft, que são projetos de investimento, de economia da China, que têm implicações estratégicas, ou projetos, né, iniciativas estratégicas da China, que têm implicações econômicas, de garantia de mercado, de produtos estratégicos, né, de uso dual, militar e civil e tudo mais. Então, aqui eu diria, esse economic statecraft aqui, para mim, é o cerne, hoje em dia, da projeção da China. Já é, né, há uns 10, 15 anos. E você tem também uma lógica de ascensão pacífica, que é, ao mesmo tempo que a China, no estratégico, se torna uma grande potência militar, ela também constrói toda uma narrativa de desenvolvimento pacífico, de ascensão pacífica, de sonho chinês, aquelas coisas, né? E você tem também essa outra ideia, força de jogo de soma positiva, que é essa projeção econômica como sendo benéfica para o coletivo, então que eles vão chamar de win-win game, por exemplo. Tá? E aí eu não coloquei aqui, mas no meio de todos desses três grandes conjuntos, eu colocaria o quê? Alguém tem um palpite? Se tivesse em turma agora, eu ia perguntar. Eu colocaria a nova Rota da Seda, né? A Belt and Road Initiative, que você não tem uma definição clara, você não sabe se ela tem um aspecto primordialmente estratégico, ou econômico, ou diplomático, institucional, ela é tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo ela não é nada e é tudo. Né? Então a Nova Rota da Seda está nessa grande interseção aqui. E aí esse debate é interessante para a gente partir para alguns cenários regionais. O foco da minha pesquisa é o estatismo econômico, então aqui é algo para. Não tem como falar sobre cada um deles, mas eu tento elencar, sim, alguns desses principais eixos de projeção da China, né? Que são integração produtiva, via cadeias globais de valor e a construção de zonas econômicas especiais no exterior, comércio internacional, investimento externo direto, serviços financeiros, que envolvem empréstimos e doações, e internacionalização do renminbi. Tá? Então, você tem aqui, né, um leque de opções de estatismo econômico da China, e essas coisas, dependendo com qual país ou qual agenda você está pesquisando, alguma dessas teclas vão aparecer, vão ser batidas ainda, vão aparecer uma ou duas, ou algumas juntas. Né? Enfim, esse aqui eu acho que é um slide importante assim, para quem pesquisa, quem estuda a China, se deter e pensar se o que você está estudando se encaixa em algum desses eixos, né? Beleza? E aí ficam para reflexões finais, né, essa coisa dos alinhamentos. Né? Então, muitas dessas coisas já mudaram, né? Mas o que, acho que é da Economist, se não me engano, que eu peguei esse slide, eles colocam em azul os países aliados dos Estados Unidos. Né? Então, seriam Japão, Coreia do Sul, Taiwan como um país, né, uma província autônoma, as Filipinas, elas estão de ver, mas elas oscilam, porque historicamente elas são muito próximas dos Estados Unidos. O Vietnã, ironicamente, se aproximando dos Estados Unidos, né, mesmo eles terem levado na palma e na cabeça por alguns anos, né, toneladas que os americanos despejaram lá de Napalm. O pensamento estratégico do Vietnã, ele tem como principal desafiador, o principal desafio mesmo, né, a China e não os Estados Unidos.
a Índia, né? E ainda daria para colocar a Austrália e Nova Zelândia aqui. Você tem aqueles grandes acordos que os americanos têm construído para meio que conter a ascensão da China. Do lado oposto, você tem os países aqui, os outros da Indochina, que são muito próximos da China, principalmente o Laos e o Camboja, né? Países menores aqui, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, e o Paquistão, que é uma pedra crucial aqui para a projeção da China no Oriente Médio. Você tem aquele famoso corredor de Guadar, que vai terminar em Guadar aqui, que não tem, até hoje está em funcionamento, mas parcialmente, não tem nada muito claro. Eles colocam a Malásia também como aliado da China, mas aí já depende, pode falar isso nas perguntas, né? Mas aí já depende da oscilação, alternância de partidos que estão no poder, né? Tem partidos mais pró-China, mais pró-Estados Unidos. E em verde estariam os que estão em cima do muro, né? Que jogam nos dois lados, né? O que é controverso, que eles colocaram a Coreia do Norte em verde, como se a Coreia do Norte jogasse para o lado dos Estados Unidos também, não faz sentido, né? Mas você teria esse grande arco aqui, ó, do Sudeste Asiático, que joga nos dois lados, né? Tailândia, Myanmar, Indonésia, Singapura, que aqui não aparece, mas é importante, as Filipinas e tal. Isso aqui eu peguei uma teoria chamada teoria da simetria, né? Que estuda como que países como as Filipinas, por exemplo, vão estar amarrados a duas potências e eles vão barganhando, né, de um lado e do outro. Outros cenários interessantes, o malabarismo diplomático da China no Oriente Médio, então ela se aproximar da Arábia Saudita e de Israel e, ao mesmo tempo, ter uma relação muito forte com o Irã, enfim, muita coisa dá para se falar sobre o Oriente Médio. Além do Oriente Médio, você tem a tal da nova Rota da Seda, aí eu costumo brincar que aqueles papos de coach, né, de que mais importante do que o ponto final é o caminho que você percorre. Eu falo isso porque, assim, a China não está mais importante do que a China estar conectada a Portugal, por exemplo, lá do outro lado da Eurásia, é o caminho pelo qual as empresas, o capital chinês percorre. Tá? Então não é tão importante, que bonito, que agora a Eurásia toda está conectada, de trem você consegue sair da China e chegar em Portugal, tá? Muito legal. Mas o mais importante não é chegar em Portugal, é você moldar a política externa dos países pelos quais a nova Rota da Seda passa. Tá? Por isso que a nova Rota da Seda é tão importante. Não é, e assim, honestamente, não é pela Europa que a Rota da Seda é tão importante para a China. É por causa da Ásia Central e do Oriente Médio. Tá? É como eu vejo. Tá? E aí você entra nessa lógica de proximidade com a Rússia, que pode chegar em algum momento a dar alguns atritos e tal. Mas, assim, eu acho que é mais importante do que chegar na Europa, do que a rota terrestre chegar em Portugal, e a rota marítima chegar em Gênova, de onde, né, Marco Polo saiu, toda aquela narrativa bonitinha. Mais importante é por onde ela passa. Tá? Aqui, mais um estudo que eu fiz com a Gabriela Correia e com o William Wood sobre países muçulmanos que se alinharam à China na questão de Xinjiang. Então, a pergunta essencial é: por que países muçulmanos vão se alinhar a um país que supostamente oprime muçulmanos, que é a China em Xinjiang? Né? E a gente fez lá a Gabriela que fez essa parte, né? Todo um estudo de fuzzy, QCA, né? Que é Qualitative Comparative Analysis, para isolar quais desses elementos eles são os mais importantes para convencer os países muçulmanos a se alinharem à China. Tá? E aqui em preto estão os países não muçulmanos que se alinharam à China, em oposição aos países em azul claro, que são aqueles que condenaram a China. Tá? Então, quem condena a China não é surpresa alguma, né? Vão ser os países da Europa, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e misteriosamente os Estados Unidos ficou neutro, porque isso aqui é todo um embrólio que vai acontecer aqui, ó, na na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, bem resumidamente, né, em 2017 ou 2019, me foge agora, os países ocidentais emitem uma carta que eles estão preocupados com a questão dos direitos humanos na China, blá, blá, blá.
Aí, é muito interessante isso, que depois que 20 e poucos países ocidentais criticam a China, cerca de 50 países, né, do sul global em geral, emitem uma outra carta apoiando a China, ou dizendo que a China tem direito à sua soberania, blá, blá, blá. E dentre esses 50 países, a metade são muçulmanos, é de muçulmanos. Né? E aí foi isso que instigou a gente a fazer essa pesquisa. E aí os elementos mais importantes são esses aqui, né? A forma como a China constrói parcerias bilaterais, afinidade de regime político, enfim. Tem alguns elementos econômicos, alguns de diplomacia, mas aí não dá para a gente se deter neles agora. Em diplomacia militar, enfim, tem nada. E o resultado é isso, é que muitos países muçulmanos vão se alinhar à China. A Turquia não, porque a Turquia também tem a questão dos curdos, né? Então, Turquia e China vivem se apontando os dedos, assim, e um cutucando a ferida do outro. Outros, aqui, questão de Taiwan é muito interessante, também não dá para aprofundar muito agora, mas olha, vejam como em azul estão os países que reconheciam Taiwan, em 49, que é as datas, né? E em vermelho os países que passaram a reconhecer a China. Então vejam que gradualmente os países que reconheciam Taiwan romperam com Taiwan e passaram a estabelecer relações bilaterais com a China. O porquê disso? Aí o porquê disso está nesse texto aqui que eu passei para vocês, né, do Mikhail Kalimuddin e do David Anderson, que vai falar sobre soft power na estratégia de segurança da China. Né? E ele vai pegar dois casos, China-Taiwan e o Mar do Sul da China. E aí eu uso esse texto para a gente falar um pouquinho sobre Taiwan. Né? Aqui estão tem que aprofundar, né? Mas quais são as principais fontes de política externa, as ferramentas que a China vai usar, o modo como ela vai usar e os objetivos estratégicos. E eu tentei pegar isso e de trás para frente, né? Da frente para trás, na verdade, para propor esses dois fluxos aqui, né, de ideia. Então, olha só, a China tem criado voos diretos com Taiwan, fim da exigência de vistos, passe eletrônico para entradas múltiplas de cidadãos, padronização de classe de trabalho, tipo médicos, advogados, tudo mais, discursos oficiais, acordos de livre comércio, fóruns econômicos, auxílio humanitário para taiwaneses em regiões de conflito, enfim, várias coisas aí que a China tem feito para mostrar que, olha, eles não vão invadir Taiwan. Eles vão, sim, buscar uma forma de incorporação, mas não via militar. Né? Aqui os países que ainda permanecem alinhados a Taiwan, essa lista tem diminuiu já desde esse mapa aí. Aí aqui você tem os dilemas da potência exausta, que são os Estados Unidos, né? As bases americanas. E como, ao mesmo tempo que é uma grande força para os Estados Unidos, ela tende a ser um calcanhar de Aquiles, porque eles, no cenário asiático, eles não têm como usar tudo contra a China, eles têm interesses globais, né? Então você tende a ter uma dinâmica muito mais equilibrada aqui na Ásia, conforme a China vai se tornando uma potência militar. Esse aqui é uma imagem que eu peguei do site do Oliver Stone, que mostra, assim, muito uma metáfora, né? Você tem essas plaquinhas da frente, que são as instituições ocidentais, e ao fundo, como se fosse uma projeção em sombras, assim, das instituições, organizações, iniciativas que a China tem feito, para não exatamente para se contrapor, mas para ser uma alternativa a essas ocidentais. Né? Então, você vai vários elementos aqui, né? Um dos mais importantes. Para se contrapor à OTAN, você tem a Organização para a Cooperação de Xangai, tem a questão da moeda, os BRICS, em oposição ao G7, enfim, vários elementos. E aí, para finalizar, eu volto lá nas questões iniciais, para refletir, na verdade, trazendo desses cenários regionais, voltando para a gente perguntar se a China se comporta como imperialismo clássico, se ela se parece com os americanos na fase da ascensão, se ela já passou ou não alguns dos indicadores de poder dos Estados Unidos, isso está bem, a gente viu, há uma trajetória de equilíbrio, principalmente em termos econômicos e diplomáticos, mas não tanto em termos militares e financeiros, e, por fim, como a China se porta nos cenários regionais. Né? Então, vários cenários a gente pode aprofundar em algum outro momento. Enfim, acho que é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e fico aí para
para a gente conversar.